Fala galera, beleza? Eu sou Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, carro 0 km no Brasil, será que sempre foi caro? Será que está equivalente lá de trás? Como é que foi o desenvolver aí desses últimos 10 anos? Então galera, assista esse vídeo até o final que está bem interessante. Eu fiz uma análise aqui bem bacana, separei alguns dados e quero mostrar para vocês o que eu acho que aconteceu. E eu quero que você reflita aí também o que aconteceu com os preços no Brasil. Mas é importante que você veja o quanto que ele custa hoje em salários mínimos. Então assim, separei aqui dois carros populares, né? Coloquei aí o HB20 e o Onix para a gente comparar, colocar na balança e ver quanto que ele vem custando aí ao longo desses últimos 10 anos. E também coloquei um bônus no final que eu vou mostrar para vocês, uma comparaçãozinha bem interessante. No ano de 2012, nós temos aqui a bolinha vermelha que representa o HB20, o Hyundai HB20, e temos a bolinha azul que representa o Chevrolet Onix Joy, e eu já explico para vocês o porquê. Então vamos lá. No ano de 2012, ele custava aqui 52 salários mínimos a 56. Foi passando o ano, passou a era de ouro aí das montadoras, que o auge foi 2012, aquela coisa toda, aquela história de boom de vendas, tava bombando o carro aqui no nosso mercado, e aí os preços foram subindo, e a inflação, e isso e aquilo, e chegamos em 2014 e temos o fim do carro popular. Como assim fim do carro popular, Nando? Bom, vou explicar para vocês por quê. Aqui, galera, não tinha a obrigatoriedade dos airbags e ABS. Então isso fez com que muitos carros saíssem de cena aí do mercado, né? Então tinha carro que não era viável você colocar um ABS, não era viável você colocar um airbag, principalmente os dois juntos, porque isso iria até, vamos dizer assim, aumentar em 50% o custo de fabricação do carro, inviabilizando aí a venda desse modelo, sendo que poderia utilizar outros projetos que já estavam em andamento, que já eram compatíveis aí com o airbag ABS, como já vinha acontecendo com esses carros. Então, por exemplo, o HB20 e o Onix foi tranquilo, colocou no carro, já estava nos planos, e também carros que são vendidos em outros mercados aí. A partir daqui nós temos o que eu chamo aqui de estabilização do mercado. Então entre o ano de 2014 e o ano de 2018, os carros vinham subindo, vinham diminuindo, a concorrência aumentando, então assim você não tinha muita diferença. Apesar daqui parecer muito gritante a diferença, vocês vão notar que ao longo do vídeo como fica gritante isso aqui no gráfico, tá? Então, por exemplo, chegou um momento que o preço se cruzou aqui entre o HB20 e o Onix, tá? Não coloquei mais modelos para não encher, não poluir muito aqui o gráfico, mas você pode notar que em 2016 um HB20 custava 59 salários e o Onix custava 60 salários. Então você vê numa estabilidade ali próxima de 60, né? No ano de 2018 nós temos aqui o Onix Joy, que na verdade ele era o Onix, só mudou de nome. E aí ele ficou mais pelado para poder continuar vendendo, uma vez que logo viria o novo Onix, uma nova plataforma, um novo carro, mas ela ainda continuou vendendo esse modelo, então ainda estou considerando aqui, mas foi só durante um período. Então considerem como estabilidade do mercado, beleza? Muito bem, agora olha que coisa, aqui nós temos algo que nós temos que prestar bastante atenção. Em meados de 2019 nós temos o lançamento do novo Onix, e aí sim sai o Joy, fica somente o novo Onix, e o preço já vinha subindo. Montadoras são espertinhas e elas vêm subindo o preço do seu carro, porque ela vai lançar um outro modelo para tentar encaixar. Isso é estratégia de venda, isso é estratégia de custo, e etc, etc. Então ela encaixou aqui o seu preço já subindo antes do lançamento do novo, para poder lançar o novo e não colocar o preço lá em cima, e assim assustar todo mundo. Muito bem, o HB20 vinha numa estabilidade. Tá, lembrando que eu peguei aqui uma versão intermediária desses carros, tá? Não era o mais básico, mas também não era o mais caro. Peguei uma versão média deles aqui, beleza? E aí nós temos algo que todos nós lembramos com certa tristeza, ou com muita tristeza, dependendo da pessoa, que foi a questão da pandemia. Não vou entrar no mérito aqui da pandemia, em detalhes, mas isso fez com que houvesse falta de componentes. E aí nós tivemos uma queda nas vendas violenta, absurda. Todo mundo rebolou para tirar a multimídia do carro, fazer isso, fazer... O que deu para tirar de tecnologia do carro por falta de componente, as montadoras fizeram. Só que nós temos uma boa legislação no Brasil, eu considero como boa,
posso deixar isso para falar num outro vídeo, mas aqui o HB20, para continuar vendendo e pelar os carros, foi diminuído para 58 salários mínimos, e o Onix, já no modelo novo, disparando aí para 65 salários mínimos. Então assim, aqui, pessoal, foi um buraco negro no meio do gráfico aqui, não no meu, tá? Em qualquer gráfico de evolução você for pesquisar, você vai ver, se você for atrás dos dados, você vai ver que houve uma loucura que aconteceu aqui entre os anos de 2020 e 2021. Agora a loucura mesmo é isso aqui, galera, ó. 76 salários mínimos custa um Onix. Aí, e tô colocando aqui janeiro, tá? Sempre considerando janeiro, tá bom, pessoal? De cada ano. 76 salários mínimos um Onix, tá? E 70 salários mínimos um HB20. Muito bem. O que eu coloquei aqui a mais que nós podemos considerar? Em janeiro de 2023, ficou obrigado todo mundo a cumprir a norma do Procon VL7, ou PL7. Também coloquei lá atrás, ó, que em 2015... todos os carros 100% eram obrigados a cumprir a norma de emissões Procon VL6. Então você tem desde 1994, você tem essas normas. Lembra lá do Golzinho com catalisador, o Santana com catalisador, não sei qual carro com catalisador, um monte de modelo? Então, por causa justamente dessa questão do Proconv, tá? Então, essas normas, pessoal, fazem com que as montadoras sejam obrigadas a diminuir suas emissões em cada modelo de carro. Ela tem um máximo que ela pode ir lá atingir, e faz você colocar um catalisador, uma outra sonda lambda, uma reprogramação, tirar uma turbina, colocar uma outra turbina, tirar um modelo assim assado, enfim, ela tem que se virar para cumprir as normas da lei número 7 aqui, por exemplo, e isso faz encarecer o modelo, porque assim, se você voltar lá no ano de 1990, lá não tinha catalisador, não no Brasil, tá? Então assim, são itens caros que vão nos veículos, que encarecem o produto. E você também tem as questões, como eu disse aqui em 2014, que você, por normas de segurança, né, você obriga as montadoras a colocar airbag e ABS. E aí, em breve, nós teremos aí a Procon VL8, fica um assunto mais pra frente, onde vai entrar controle de tração, estabilidade, algumas coisas, como já é comum na Europa e em alguns outros países, e isso também vai encarecer. Tá bom, Nando? Então quer dizer que, pela análise do seu gráfico, então o carro ele é caro por causa das leis? Sim, também. Não tem só impostos, tá? Você tem impostos, você tem custo, você tem logística, você tem uma série de fatores que influenciam diretamente aqui no preço do carro. Porém, aí é minha opinião, talvez seja a sua também, tem o famoso se colar colou, né? Posso estar totalmente equivocado. É apenas a minha opinião, isso não peguei de lugar nenhum. Mas eu só acho que poderia ser um pouquinho mais em conta, porque embora você tenha uma série de fatores influenciando no preço do carro, eu acredito que 76 salários mínimos é muita coisa. Vamos para o Plus aqui então, e aí agora onde vai dar a virada do jogo aqui para você fazer uma análise junto comigo. Olha só, preço dos carros ainda em salário mínimo. Nos anos 1980, pessoal, meados dos anos 80, então um carro popular, qualquer carro popular, custava aí por volta de 72 salários mínimos da época, tá bom? Nos anos 1990, olha só, chegou a bater 95 salários mínimos aí, um carro popular, né? Então, turma, pelo pico do gráfico que nós temos aqui, a gente pode entender que ainda não é caro. Eu sei que é caro e é caro pra chuchu, né? Eu sei que você quer falar um palavrão aí também. E também pra mim hoje é bem difícil eu conseguir comprar um carro 0 km sem ter que abrir mão de muita coisa, tá? Tem várias coisas que estão acontecendo, vários testes que estão sendo feitos, vários tipos novos de mercados, como por exemplo carros por assinatura, carros de aluguel, você tem Uber, você tem 99, você tem táxi que vem desde sempre. Então são várias coisas que vêm acontecendo que fazem com que dá uma segurada no preço, aumenta muito o preço, mas enfim. Você tem uma queda forte aqui no ano de 2013, que foi lá naquele gráfico lá atrás, que foi assim o auge, lembra que eu falei, 2012 foi o pico, ainda veio naquele período de estabilidade,
um carro popular aqui ainda custava por volta de 55 salários mínimos, pessoal. 55 salários mínimos é ainda um preço atrativo, né? É possível. Só que aqui você não tinha as obrigatoriedades de airbag, ABS nem PL7, tá? Então assim, por mais que você torça o nariz, por mais que você não tenha gostado do que você ouviu aqui, por mais que você não goste da minha opinião, infelizmente ou felizmente, é o que aconteceu. Então assim, um carro hoje, pessoal, ele é muito mais seguro, ele é muito mais econômico nas suas versões mais básicas, mais simples, mais leves. É um carro muito mais espaçoso, muito mais dedicado à família, bom, enfim, é um carro muito mais tecnológico. Então assim, que você tinha na década de 80? O que você tinha na década de 90 para custar 95 salários mínimos? Você tinha um vidro elétrico ali? Você tinha o trio elétrico? Era o que você tinha, pessoal. Você não tinha o que você tem hoje. Um carro totalmente eletrônico aí, né? Bastante eletrônico, com multimídia, muito eletrônico embarcado. Então assim, eu não estou aqui defendendo ninguém. É apenas a minha opinião sobre preço de carro. Eu ainda acho que é muito caro, não comparei mercados, não quis comparar com os Estados Unidos, é o queridinho, né? Comparar com os Estados Unidos é top, porque lá o carro custa 8 vezes menos, né? Em média. Mas também não comparei com o Japão, não comparei com outros países aí da Europa, até porque alguns países da Europa não é tão barato assim, ainda assim são mais seguros, mais econômicos, diesel, são mais potentes, mais torcudos e ainda assim mais baratos. Bom galera, espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, deixa aquele joinha, comenta aí o que você acha. Se você acha que tá caro, você concorda ou não concorda comigo, escreve aí embaixo, deixa a sua opinião, é super importante pra gente ver o resto do Brasil, o resto do mundo, o que tá achando dos preços aqui no Brasil, o preço do carro popular, que não existe mais. Enfim, deixa aí, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Meu muito obrigado e até a próxima.